Animais de estimação. Qual a energia que eles nos trazem? Como nos relacionamos com eles? O que isso representa em nossas vidas? O que isso representa na vida deles? Meu nome é Jandi Pak. Bem-vindos ao universo dos corpos da alma. Sinta-se à vontade para estar oferecendo essa informação para outras pessoas, indicando, compartilhando, inscrevendo-se em nossas redes sociais. Há muita informação para você aqui. Vamos falar dos nossos alegres amigos pet. Na minha infância e adolescência, nós tivemos em casa uma verdadeira bicharada. Eu era um passarinheiro, caçava passarinho, criava periquito australiano, apareceu papagaios. Era uma bicharada, sabia o nome de um monte de passarinho, papacapim e tantos outros que eu lembro da minha infância. Naquele tempo, a captura de um animal selvagem não era considerado um ato terrível como hoje é. Hoje eu saberia que está fora de questão isso. Mas é preciso entender que essa cultura, a nossa cultura ambientalista, ela foi construída ao longo das últimas décadas. Talvez mais demoradamente aqui entre nós, mas na verdade o Brasil já tem uma cultura ambientalista bastante antiga. Desde Dom Pedro II plantando árvores no Rio de Janeiro. A floresta da Tijuca inteira foi plantada por ele ou por escravos na época, mas amando dele. Veja que a cultura da época tem uma influência enorme. E a cultura atual tem mudado. Na minha infância eu tinha passarinhos, um monte, sempre tinha um gato em casa, 5 cachorros que cuidavam era importante para a segurança do nosso lar. O terreno era grande e aquele monte de cachorro ali. Todo mundo fora de casa. O gato é o único que entrava lá e tinha a cadeira dele que enchia de pelo. Hoje em dia, há uma mudança brutal nesse processo. Hoje em dia, os animais vieram para dentro de casa. Temos uma interação extremamente íntima com eles. O animal de estimação hoje é um membro da família. Torna-se um membro da família. Eu fiquei impressionado outro dia, minha filha me dizendo que levando o gato no veterinário, o veterinário se referia ao gato como o seu filho, a sua filha. E essa função social de ocupar o lugar enquanto filho traz muita cura, traz muito poder de transformação para as pessoas, muita estabilidade, muito ancoramento. É um processo mundial, é um processo planetário. Até a China, onde tradicionalmente um percentual alto da população ainda vai se deliciar com carne de cachorro, já existe muito cachorro como pet lá. E esse movimento continua acontecendo, continua presente, e esses animais estão entrando na nossa sociedade. A frequência hoje de casas onde tem um animal de estimação é muito grande. Uma relação de afeto, de carinho, de cuidado. E aí eu estava conversando aqui com a equipe, e eles comentando de um trabalho onde as pessoas tinham um cachorro, um animal de estimação, e que na ausência de alguns dias, por força de um trabalho, de uma viagem, esses animais ficavam no hotel de cachorro, ou passavam o dia inteiro nesse hotel, nessa escola, permanecendo, recebendo trato, atendimento, convivendo com outros animais, dentro de uma estrutura organizada para que ele possa viver de forma feliz. Assim, os animais já não são trancados dentro de um apartamento o dia inteiro e apenas interagindo com o dono nos horários que o dono está lá.
Portanto, eles ocupam energeticamente um espaço das crianças. Temos cada vez menos filhos em relação à população planetária. Cada mulher brasileira ainda tem uma média de 2 e poucos filhos ao longo da sua vida. O que quer dizer que isso mantém a população mais ou menos estável. Talvez a população brasileira ainda esteja crescendo por força de movimentos de imigração de outros países, por exemplo, de Venezuela ou outros lugares aí. O fato é que a população ocidental hoje já declina. O fato é que as pessoas estão fazendo menos filhos e tendo mais animais de estimação. E eles estão preenchendo essa função, estão preenchendo, se tornando companhias. E um pet, ele exige muito pouco. Ele exige teu carinho, tua atenção. Ele não precisa ser educado, ele não precisa ser orientado, ele não precisa de ajuda para se desenvolver enquanto um ser humano. O pet, você pode ralhar com ele, você pode brigar com ele, você pode ficar bravo com ele e ele sempre vai amá-lo. O pet, ele tem uma relação diferente com o ser humano. Ele vem para nos ensinar o amor incondicional. O amor incondicional é, na verdade, uma bobagem também, porque se é amor, é incondicional. Então, esses animais vêm para nos ajudar a sentirmos afetividade, amorosidade, que sempre será incondicional. Amor com preço pode ser qualquer coisa menos amor. Amor condicional também não é amor. O amor é um fluido energético que nos estabiliza, que é a nossa própria essência, é o que realmente somos. E a presença dos pets tem ajudado a humanidade a se estabilizar. E é um movimento social muito bonito, na verdade, porque hoje existe a captura de animais que se perdem, que estão soltos na rua. Muitos veterinários cuidam deles e direcionam eles para lares que estão buscando algum pet, nesse sentido, buscando um lugar para esses animais se estabelecerem. Esse movimento continua. Ele está gerando, a nível social, dentro do tecido social, estabilidade. Esses animais, eles têm uma relação com os proprietários muito íntima e poderosa. É muito comum o pet ficar doente no lugar do dono. É como se o pet absorvesse alguma densidade do dono. Ele desenvolve o câncer para que o dono não precise passar por isso, ou para que o dono tenha uma minimização do impacto dessa energia nele. A troca, a relação dos dois, gera o crescimento do próprio desenvolvimento do pet, enquanto uma fagulha de consciência que vem se desenvolvendo. Ele aprende muito, ele desenvolve muito, mas ele ainda tem uma consciência extremamente limitada do que é ele. Talvez uma semente de alma, algo em desenvolvimento. Não é raro encontrarmos algum animal de estimação que só falta falar, onde ele tem um comportamento extremamente evoluído para a própria espécie de origem. Mas isso se deve à proximidade deles conosco. Esses animais estão muito próximos do ser humano e eles têm um processo evolutivo inerente a eles. Não cabe entender aqui para onde eles vão, se eles vão encarnar algum momento como humanos. Não importa. O que importa é que tudo, absolutamente tudo, está em evolução. E a presença dos pets hoje dentro da sociedade ajuda a trazer estabilidade, ajuda a trazer um ancoramento das pessoas para elas estarem no mundo e poderem se sentir seguras, amadas, numa relação incondicional que eles tenham com o seu animal de estimação. É um processo, é um aprendizado, e esses animais nos ensinam. Pessoalmente,
Eu acho que é legal também termos filhos. Tenho cobrado dos meus filhos algo nessa direção. Os pets, eles já têm. Mas um passo de cada vez. Um momento de cada vez para cada um deles. Um momento de cada vez para você. Encontre o seu caminho. E sim, se você tem um pet ao seu lado, bem, você assumiu responsabilidade. Cuide dele. Todo animal que você cuidar, todo aquele que você tira da natureza, precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser honrado. Porque é a forma de você honrar a você mesmo. Tudo que fazemos nesse mundo, toda a relação com outro ser que criamos, exige cuidado. Eu nunca me arrependi de cuidar das plantas, de ter os meus bichos. Eles sempre me ajudaram. Hoje tenho muitos poucos, ou na verdade hoje eu tenho todos. Gosto de andar pelas ruas, pelos parques, pelas matas e perceber os animais que estão livres como partes daquilo que eu sou. São todos meus. Eu estou neles e eles estão em mim. Talvez mais próximo, talvez mais distante. Encontre na natureza a sua relação com eles, com esses animais. É muito poderoso, é muito transformador. Nos ensina a amar a nós mesmos, nos ensina a amar e honrar tudo que está ao nosso redor, toda a vida que está ao nosso redor. Que assim seja. Sinta-se muito bem-vindo a esse movimento, sinta-se bem-vindo aos corpos da alma. Se tiver dúvidas, perguntas, envie para nós. Teremos sempre muito prazer em estar respondendo e, de repente, a partir delas, gerar inclusive outros vídeos. Gratidão a todos.